Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá todo mundo bem? Graças a Deus. Então, estou aqui. Hoje é domingo, dia 22 de setembro. Entramos no outono aqui, mas já tem cara de inverno. Hoje é o primeiro dia do outono e já começou com chuva. Estamos com tempo chuvoso e temperatura agora, não sei, aqui não está falando. Normalmente a temperatura de agora é assim 18 graus, 19 graus. Hoje deve estar um 19. Então não está tão frio, né? Hoje não ficou frio, não está frio, graças a Deus. Mas estamos bem, na medida do possível, né? Estamos bem, vencendo todas os nossos desafios, que é o mais importante. Bem, gente, é, eu estou sendo movida a. Deixa eu ver se está aqui. Eu acho que botei o trem aqui do lado errado. A luz tem que ficar para o meu lado. Então, eu resolvi, na direção do Eterno, né, de começarmos Gênesis. Na verdade, o meu coração estava pedindo Êxodos, mas o Eterno está dizendo, não, começa do começo, dona Miriam. Não pula, não. Não pula, não. Então, não vamos pular, né, gente? Já que o Senhor está falando, não vamos pular, não. Eu queria pular. Ai, a dona Miriam é apressada. O Senhor está me ensinando a não ser apressada. Eu sou muito paciente, mas apressada também eu sou. Eu sou uma pimentinha. Como diz um amigo muito querido meu, diz que eu sou igual uma abelha. Eu sou uma abelha, não para. Tá o tempo todo. Então, gente, mas vamos lá. Já que o Senhor está falando, é melhor obedecer, né? Então, alguma coisa, alguma mensagem, algum recado ele tem para a gente, para mim, para vocês e para nós, de começarmos do princípio. A primeira coisa, começar do princípio, né, dona Mira? Vamos começar do princípio. Tem que ter a base, não foi isso que eu falei outro dia num dos meus vídeos? A base? Então, vamos lá para o alicerce. Então, Gênesis capítulo 1, pegou sua Bíblia? Já abriu? Vamos acompanhar junto? Tem até, é fácil, né? Pega uma Bíbliazinha ou vai na internet, como eu fui agora, e lá tá. Gente, hoje eu estava pensando, meu Deus do céu, se eu tivesse essas facilidades quando eu era nova. Gente, ninguém tinha me segurado, não. Todo o conhecimento que a gente tem hoje por causa da internet. Gente, eu estou estudando hebraico na internet. Até a Wikipedia, que você chama Wikimedia, não sei, Wikipedia, aqui a gente fala Wikipedia, não sei, não sei como é que vocês pronunciam aí no Brasil. Até na Wikipedia você pode aprender hebraico. É, de graça. Então, hoje só não aprende línguas quem não quer, viu? Você pode aprender inglês, espanhol, russo, qualquer língua você pode aprender na internet. Na sua casa, no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, onde você estiver, você abre o Google e põe lá a língua que você quer aprender e vai aparecer tudinho. Se eu tivesse essa facilidade quando eu era nova, gente. Mas, infelizmente, isso só aconteceu depois dos meus 45, tá? E dos 45 até agora, o que eu tenho aprendido, não tinha aprendido nos 45 anos que eu vivi antes. Tá? Nesses 30 anos, né? Não é nem 30, porque 30 anos tem que eu estou aqui. Desses 25 anos, que eu já estava com 45, 46 mais ou menos, quando eu consegui comprar um computador, né? E não tinha todas essas informações no começo, né, gente? Essas informações começaram de uns 15 anos para cá. Essas coisas começaram a aparecer. Principalmente depois da pandemia, viu? A pandemia foi uma benção. Foi. Em muitos sentidos. Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio aí, gente, em hebraico é Bereshit bara Elohim.
Bereshit, o Bet é a primeira letra, a primeira letra que significa tenda, tá? A primeira letra do começo do Gênesis significa tenda. Bereshit, o Bet. O formato dela era de tenda, tá? Parecia uma tendinha. Significa que nós estamos sobre essa tenda do Criador. A primeira coisa. Só aí, ó. Só nesse princípiozinho, tá? Ele criou os céus e a terra. No princípio, Bereshit, no comecinho das coisas, ele criou. Mas tem muita coisa no Bereshit. Nessa palavra, essa palavra que a gente não tem ela em português. Ela significa, o Bé, que é a tenda, é in the beginning, in the, ou the beginning, né? Rosh, que é Bereshit, Rosh, que faz parte do Bereshit, essa palavra Rosh é cabeça, tá? E a palavra Shit significa ornamento, roupa. Então está dizendo que no comecinho, na tenda, o Senhor começou a cabeça, começou a vestimenta. Você quer mais? Quem quer a vestimenta? O material, a matéria. No começo, o Senhor criou a matéria como uma vestimenta. Para quem? Porque ele não tinha vestido. O Senhor é espírito. Ele não tem corpo, ele não tem um vestido, ele não tem um vessel. Ele não tem vessel como é que fala vessel? Um veículo. Ele não tinha um veículo para se expressar. Então, no começo, ele criou a cabeça, que é o eterno, criou um veículo, que é a matéria, para ele se expressar. Então, no princípio, tá vendo como é que no hebraico tem um sentido muito maior? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio aqui, gente, é incrível. É incrível, como eu já disse para vocês. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, no começo nada tinha forma, né, gente? Era uma bola, uma coisa, um fogaréu geral, né? Primeiro começou com o sol. Quando o sol rebentou, o paizão, o pai do nosso sol rebentou, criou outros sóis, e o nosso sol é um deles. E à medida que esse sol foi desenvolvendo, ele foi criando, ele foi soltando as partes dele que formaram, essas partes foram solidificando e formaram os planetas. Então, no começo, nesse começo, tudo era sem forma e vazio, não tinha nada. Era só uma bola de fogo. E à medida que ela foi rodando, solidificando, parecia um abismo, né? Eu não vou comentar isso como é que é no hebraico, porque aí leva muito tempo, tá, gente? Porque é muita coisa. E o Espírito de Deus era como se como se o Senhor estivesse voando. O Senhor é uma expressão, né, gente? Como se todo o Espírito do Santo estivesse assim, cobrindo todas as águas, tá? E disse Deus, aí falar, né? E disse Deus Elohim, haja luz, e houve luz. O fogo é luz, né, gente? Não é uma luz definida, é uma luz que expande, mas essa luz, eu creio que seja uma luz específica, tá? E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas.
quando ele fala que criou Deus a luz, eu acredito que quando se solidificou os planetas, quando aquelas partículas de fogo foram solidificando e criando a matéria, aí a luz do Sol bate e reflete a luz. Por exemplo, nós temos luz aqui agora, nesse exato momento, o Sol não está brilhando porque está encoberto por nuvens, que a gente está todo tá no nublação só, mas a gente sabe que o Sol está lá porque tem claridade. Então, mas essa claridade, ela só vem porque tem uma matéria sólida que a luz do Sol bate, que os raios do Sol bate e reflete. O que a gente vê, a claridade, é o reflexo dos raios do Sol que batem na Terra e volta para o espaço. Tanto é que lá no espaço, se você pega e segue a nossa a estação espacial, quando eles mostram do lado de fora, é completamente negro. Tanto é que as pessoas que vão lá falam assim que o espaço é completamente preto. Por quê? Porque não tem nada para ele refletir a luz do sol. Não tem uma matéria para ele bater e voltar. E aí, né, você vê o reflexo do sol, o reflexo dos raios do sol. E na Terra, não. Quando todo aquele tumulto, todo aquele abismo, toda aquela confusão que estava, acalmou e que ela solidificou, aí o raio do sol bateu na matéria, que é a terra, que são as rochas, ou que era água naquela época, e refletiu o sol. Porque naquela época não tinha rocha ainda, só tinha água. E a água reflete muito bem, ela é um espelho. Então, por isso que você vê, quando o planeta já foi água, o planeta já foi totalmente coberto de água, depois ele solidificou numa grande massa de gelo, e depois foi derretendo e formando os mares, etc. Então, quando houve essa formação de água em volta da Terra, que ela se tornou um planeta de água, que a Terra já foi um planeta de água, bateu o sol, refletiu, e como a água é um espelho, foi lindo, criou a luz específica. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. As trevas ficou lá em cima e a terra agora tinha luz. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. O que significa, gente, que a terra estava uma rotação muito, muito violenta, porque quando no comecinho, a rotação dela era era uma velocidade incrível. Então, dia e noite era bem curto. Não é como hoje, que a gente tem 12 horas de sol ou 16 horas de sol. O sol era assim, sabe? Muito rápido. É igual lá em cima, né? Quando eles estão lá em cima, que eles têm, porque eles voam em volta da Terra, então eles veem assim 3, 4 pôr de sóis por dia, entendeu? E Deus chamou a luz trevas e chamou a noite, as trevas noite, chamou a luz dia, as trevas noite, e foi tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Aí é que veio a criação que veio a separação entre a água e águas e águas, né? Aí você fala, mira, para onde é que foi a outra água? Foi lá para cima. Formou as nuvens. Formação de nuvens veio dessa separação entre água e água para aparecer a terra seca. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, aqui, essa expansão aqui significa sky, tá, gente? No hebraico é sky. A palavra do hebraico é... Cadê ela? É shamaim. Shamaim é sky, que é essa separação entre... Então, quando ele fez essa separação, ele fez o sky, ele fez essa entre a terra e as nuvens, tá? E disse Deus, haja expansão no meio das águas e haja separação entre as águas, e fez Deus a separação e fez a separação entre águas
que estavam debaixo da expansão, que é da terra, e as águas que estavam sobre a expansão, sobre o sky. E assim foi. Então você fala, nossa, Miriam, água nem tem, as nuvens são gotículas de água, mas elas estão evaporadas, tá? Elas são vapor. Por isso que chove, gente. Porque aí a temperatura esquenta e derrete o vapor e aí desce. Aí quando está muito frio, ela desce em forma de neve. Inclusive, numa das minhas viagens para fora, de avião, eu vi uma tempestade de neve lá em cima, lá nas nuvens, acima das nuvens. Que interessante, né? Pois é, também achei. Eu nunca tinha visto, nem sabia que existia uma nevasca lá em cima, que não chega na Terra. Pois é, existe. E ela bate nas nuvens elas ficam. Igual você imagina. Tem tempestade de neve lá no espaço, que não chega na Terra. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu, aí ó, falei para vocês, chamava Sky, que era o céu, né, que era a expansão é céu. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi à tarde e à manhã o dia seguinte, o segundo dia. Gente, esse dia é Yom, tá? Esse Yom, em hebraico, significa um dia ou pode significar 1000 dias. Tá? Então, essa separação, esse Yom aqui, não é um dia que nós temos hoje, porque até nessa época o dia não era igual ao de hoje. O dia era bem curtinho, viu? O dia e a noite eram curtíssimos, porque a velocidade da Terra ainda estava muito alta, tá? A rotação da Terra estava numa velocidade incrível. Então, esse dia aí não é um dia de 24 horas, é um dia de 1000 anos, dia de 2000 anos, ninguém sabe. Era um tempo indeterminado, tá? E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Tá vendo? A segunda separação das águas foi no terceiro dia. Ele fez a separação entre águas e águas, levou água lá para cima e deixou água aqui embaixo, mas aí o planeta estava todinho coberto de água, tá? Estava todinho coberto de água. Por isso que nós nascemos das águas, tá? A vida humana nasceu das águas. Não só a vida humana, a vida na Terra veio das águas. E disse Deus, e chamou Deus a porção seca terra. Essa terra também, gente, não é terra, o planeta. Esse nome aí é bem interessante. É Adamá. Adamá, que surgiu o nome de Adão, tá? Adamá é soil, tá? É o lugar onde você planta. Acho que soil é em inglês, né? Solo, né? Solo em português. É a terra que eu falo, porque é difícil em português, gente, porque terra em português significa uma série de coisas, não é só terra, a terra, o composto da terra, né, o composto da terra, mas terra significa o planeta também, terra significa um pedaço de terra, tá vendo? Então, aí, essa terra, esse nome que está aqui, e chamou Deus a porção terra, é Adamá, que vem a palavra Adão. Então, por isso que fala que da terra ele foi tirado, porque Deus tirou de Adamá, Adão. Adamá, terra, Adão, Adão. E, ajuntando-se as águas, chamou mar, ou oceanos, né? E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Gente, eu tenho que sair daqui a pouquinho.
E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. Assim Deus, e viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã o terceiro dia. Então, no terceiro dia, ele fez muita coisa, gente, está vendo? Ele fez muita coisa nesse milênio desse terceiro dia. Ele separou as águas da terra e ele fez com que a semente viesse e brotasse, né? Agora você imagina o tempo que levou para isso acontecer. E foi à tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Essa parte aqui, gente, significa que a Terra estava... Porque aqui teve muito vulcão, né, gente, no começo. Quando aquela coisa estava tudo bagunçada, estava toda... Como ele fala, estava todo... Estava aquela toda era uma confusão, estava uma bagunça. Ali, naquele comecinho lá, que a gente estava falando, que era uma bola de fogo e tudo, naquela época tinha muito vulcão, né, gente? O vulcanismo estava assim, uma coisa louca. Então, todos esses vulcões, todas essas coisas, quando ele fez a separação entre a Terra e tudo, os vulcões soltaram muita fumaça e ficou tudo coberto por muito tempo, mas milênios coberto, não aparecia nada. Aqui estava a água embaixo, a terra que apareceu, as plantinhas tentando, mas estava tudo coberto, não dava para ver nada, nem noite, tinha a claridade do dia, mas não dava para ver nada, né, fora. E aí que apareceu, porque aí as coisas começaram a nuviar, passou o tempo, abaixou toda aquela cinza dos vulcões, e aí apareceu o quê? Apareceu o quê? As estrelas. Aí a gente podia ver estrela, mas a gente não, porque não tinha ninguém aqui, né? Os anjos podiam ver as estrelas, os criadores que estavam por aqui podiam ver as estrelas. Então, aí quando abaixou essa poeira desses vulcões, desses vulcanismos que houve no começo, aí apareceu o quê? As estrelas. Aí fala que foi a expansão dos céus, né? Aí que apareceu os luminares, porque tudo aquilo lá já existia antes que a gente existisse. Porque o nosso Sol é a terceira geração de um grande Sol, tá? E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Gente, olha como é que o Criador planeja tudo com antecedência, como eu falo para vocês. Olha como ele planeja tudo com antecedência. Vocês imaginam uma coisa dessa? Ele já naquele começo não tinha ninguém aqui, não tinha animal, não tinha nada. Ele já estava planejando os tempos determinados, ele já estava planejando os dias e anos que veio quilhões de anos depois. Olha o planejamento do Eterno, é isso que eu falo para vocês. Gente, o Eterno planeja tudo. Você tem que estar no plano dele, tá? Não é ele que vai entrar no seu plano, não. Você tem que se adaptar aos planos eternos. E sejam para iluminar a expansão dos céus e para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares. Já existia, né? Já existia. Aí a gente já viu, foi assim, apareceu. Agora abaixou a poeira dos vulcões, aí apareceu o sol, apareceu as estrelas e apareceu a lua. A lua uma das coisas que aconteceu é que tinha um outro planeta perto do nosso. Eles se chocaram bem no comecinho, gente, naquele comecinho da bagunça ainda, tá? Eles se chocaram e aí os pedaços deles que sobraram foi a formação da Lua, tá? Aí apareceu a Lua, apareceu, só que também estava uma rotação e ela estava muito mais perto da Terra, tá? A Lua está se afastando da Terra. Ela estava bem juntinha. Você imagina que espetáculo que não era. Pena que não tinha ninguém aqui para ver, né? Mas o espetáculo devia ser lindo, aquela terrona grande e aquela luona bem perto, assim. Nossa, devia ser uma coisa maravilhosa. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Olha a coisa mais linda, gente. E foi à tarde e amanhã o dia quarto.
E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as árvores sobre a face da expansão dos céus. Aí já foi a criação, foram os dois primeiros que foram criados, né? Foram os animais marinhos, e aí quando eles começaram a sair da água e virem para a terra, aí foi uma adaptação, né? Eles foram se adaptando e aí surgiram os grandes pássaros, né, gente? Que a gente já sabe, né? Eles eram imensos, eram grandes demais. Não tinha esse passarinho pequenininho como o que nós temos hoje, não. Eles eram muito grandes. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. Então, as primeiras coisas foram os animais marinhos. Aí, alguns saíram de dentro do mar, vieram para a terra e se tornaram répteis. E alguns desses répteis criaram asas para voar. Por certo, era uma adaptação da natureza para que eles pudessem ter alimento, né, gente? Era a busca de alimento. Diz que a necessidade é a mãe da criatividade, né? É a mãe da invenção. A necessidade é a mãe da invenção. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã o quinto dia. Gente, nós vamos ficar por aqui porque eu tenho que sair. Eu tenho que atender um pedido do meu sobrinho Levi. Então, eu não vou poder continuar hoje, mas a gente continua amanhã. Estamos hoje no versículo 20 e 22, tá bom? É porque, gente, nós estamos estudando uma coisa que a gente está estudando quinquilhões de milênios em 20 minutos, é impossível, em 27 minutos, é impossível a gente estudar tudo isso, né? Então, em curtinho tempo, a gente está falando de coisas assim incríveis, gente, incríveis, eu sou apaixonada por isso. A gente está falando das nossas raízes. De onde é que nós viemos? Nós viemos do mar, tá? Nós saímos de dentro das águas, porque a terra era toda coberta de água. Tá? Ela também teve um período de gelo. A gente vai falar isso depois. Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom domingo aí e tchau, tchau.